Campinas possui 1 milhão de habitantes e um PIB de aproximadamente 40 bilhões de reais, de acordo com dados do IBGE. Em 2013, a cidade investiu cerca de 25% de seu orçamento em saúde, ou seja, mais de 600 milhões de reais. Em contrapartida, os gastos com saúde mental destinados ao Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, Associação Civil de Direito Privado 100% SUS e responsável pela maior parte da rede de atenção psicossocial no município, somaram pouco mais de 53 milhões de reais. Em um cálculo simples, chega-se ao resultado: 8% dos gastos em saúde são destinados à instituição. Será que é o suficiente? Não é muito priorizada. Se você olhar o restante do Brasil ou mesmo do mundo, você vai ver que são poucos os lugares que de fato priorizam a saúde mental. Em Curitiba, por exemplo, cidade com 2 milhões de habitantes e PIB de 58 bilhões de reais, a Secretaria de Saúde afirmou que investe 25 milhões por ano no setor, sem considerar a atenção hospitalar, ou seja, 1,7% do total gasto em saúde, que em 2013 foi 1 bilhão e 400 milhões de reais. O Ministério da Saúde não estabelece o gasto mínimo com a saúde mental. Por outro lado, aponta a quantidade de profissionais necessários. O Cândido Ferreira comparou as equipes dos 6 CAPs 3 com o que exige o Ministério e constatou que há um déficit de 63 funcionários. Em cada equipamento, faltam pelo menos 4 profissionais, sendo que no CAPs Toninho faltam 29. Para o cálculo, foram levados em conta fatores como cobertura populacional e escala de serviço. Esse dado não é um dado que a gente tem aqui na Secretaria, não nos foi passado oficialmente. O que a gente tem é que os serviços estão funcionando sem alteração dessa capacidade. Assim. Estamos dentro das portarias ministeriais. Nós que sentimos na pele a falta de médicos. Eles, por exemplo, as pessoas ficam nos seus gabinetes, pouco dão importância para os nossos pedidos. A relação de cogestão entre Cândido e Prefeitura foi estabelecida por lei na década de 90 e hoje é questionada por conta da Lei Federal do Marco Civil das ONGs, que estabelece regras para a realização de convênios. A reportagem entrou em contato com a promotora Cristiane Hilal, responsável pelo caso no Ministério Público. Ela afirmou não poder dar entrevista, porque o procedimento que avalia a relação entre as partes ainda não foi concluído. Após finalizado, um juiz vai avaliar o caso. E o que vem acontecendo de um ano e meio, 2 anos para cá, 2 anos e meio para cá, é que a Prefeitura unilateralmente ela tem questionado a vigência dessa lei, embora essa lei esteja em vigor. E está dizendo, não, o Cândido é um simples conveniado. E qual que é a questão que isso coloca? A questão que isso coloca é que, como um simples conveniado, que seria uma situação semelhante à da maternidade, da PUC, a gente não teria nem a segurança jurídica, nem a segurança econômica para assumir esse conjunto de responsabilidades que a gente assumiu. A Prefeitura sinalizou que, ao término da renovação do convênio, em dezembro, pretende retomar os prédios onde funcionam os CAPs Sul em integração, para a construção de 2 CAPs infantil, e também estabeleceu o fechamento de 32 leitos no núcleo de retaguarda, que funciona no Cândido Ferreira. O usuário de saúde mental tem uma peculiaridade, o vínculo que ele tem com o local e com a equipe. Quebrar isso, se é complicado para um usuário da saúde em geral, para a saúde mental é muito mais complicado. E é isso que a gestão está fazendo. É óbvio que tem algumas vinculações afetivas, mas que podem ser construídas também num outro espaço. Já tem equipe formada? Quando vai ser? Como é que é? Isso não, eles só estão mandando carta para o Cândido, desocupem, sem garantir que isso vai acontecer. A ideia é que no primeiro semestre de 2015, agora, eles já estejam de fato inaugurados e funcionando como serviços mesmo, com sede própria, tudo direitinho. Esse governo é um governo muito autoritário, para mim, no meu ver, autoritário, um governo muito autoritário, que impõe as coisas e quando ele impõe, ele ganha e continua aí, né?
família que não tem condição, entendeu? A maioria precisa trabalhar e o paciente não pode ficar desassistido. Porque é um sofrimento muito grande, porque a gente que lida com pessoas que estão assim, com problema de saúde mental, algum distúrbio mental, sofre quanto eles. Eu só ficava assim para baixo quando eu via amarrar ele na cama, né? Porque no hospital psiquiátrico, né, tanto onde a gente passou, né, eu não estava acostumada então a lidar com isso daí, né, antes de uma internação. Eu não tinha vivido isso ainda, né, e daí quando eu via ele amarrado na cama, para mim era parte mais difícil. É na Aflore, Associação de Familiares e Usuários da Saúde Mental, que Luciano e Roberto, acompanhado da irmã, conhecem mais sobre seus direitos e encontram apoio para superar a lembrança de um passado não muito distante. Roberto, conta pra gente que você passava em um hospital psiquiátrico. Foi minha sangue, remédio, pílula que eu bebia. Não gostava. Levava choque? Levava. Onde? Na cabeça. Muitas pessoas sofreram com eletrochoque, camisa de força, sossega-leão, e deixou muitas sequelas realmente, deixou sequelas, né? Você já tomou sossega-leão? Tomei em 98, eu cheguei aqui em 97, 98 eu surtei, eu fui parar no Tibiriçá, que hoje, graças a Deus, é fechado, Tibiriçá. Roberto mora com a irmã Maria Regina há 12 anos e faz tratamento em CAPS. Ele tem um longo histórico de internações em hospitais psiquiátricos. Quando meu irmão saiu do hospital, ele estava assim, escutava um barulho na rua, ele pulava a janela e saía para a rua. Tive sérios problemas, precisou ser feito várias ocorrências, porque ele sumia. Então ficava aquela busca para capturar. Teve dia que ele ficou 3 dias fora de casa e eu indo na delegacia fazendo ocorrência para achar, e o serviço social trouxe na minha porta. Conseguiu, entendeu? Não foi fácil, não vou falar para vocês que foi fácil, foram 12 anos de batalha, mas eu falo, graças a Deus, superei todos os problemas. Já Luciano mora com a mãe, a dona Maria do Carmo. Ela conta que foi difícil aceitar a condição do filho por conta do histórico familiar. Quando eu vim perceber a situação do meu filho, talvez foi um pouco tarde, porque a gente não aceita. Porque eu vim de uma família a família do meu pai, tudo morreu em manicômio, né? A família inteira. No ano passado, do 17 de novembro de 2013, no Senac, tem um DRT tudo comigo, tudo deles da igreja, eu participo. Eles casaram, esses 2 casal aqui foi padrinho. Aqui os filhos dela, o meu sobrinho Luiz Fernando. Foi nesse hospital que Matheus ficou internado durante 30 dias, depois de um período de crise. Ele e a mãe moram em Conchal, cidade que fica a aproximadamente 70 quilômetros de Campinas. Como o município não oferece tratamento especializado para o jovem de 14 anos, com diferentes diagnósticos, a alternativa da mãe foi tratá-lo na Unicamp. Durante o período de internação, Dona Dirce não saiu de perto de Matheus. Agora, com ele em casa, só uma coisa importa: a recuperação do filho. Que ele melhore, né? Que ele tenha uma vida normal, né? Assim, dentro dos limites, né? Que for possível, que, né? Tenha uma vida normal. A gente espera melhora e que acerte os medicamentos, né? Porque que dê um medicamento que dê certo para ele viver melhor, ter uma qualidade de vida melhor. Apesar das dificuldades, essas famílias sabem o que é realmente essencial. Você ama sua irmã? Amo.
A prática de usar medicamento em excesso para conter e tranquilizar o paciente é uma herança da antiga psiquiatria manicomial, que resiste mesmo após a reforma psiquiátrica. Nós, como usuário, nós vemos o seguinte: se você for um hospital municipal e você fala que você está com determinada enfermidade e você relata a medicação psiquiátrica que você toma para que o médico possa ver se essa medicação pode ser ministrada com outra medicação, ele já fala para a gente, então o seu problema é psicológico. Então nós somos tratados assim. Mas aqueles que se podem definir como os problemas realmente psíquicos, eles são persistentes. Não é uma coisa como tamponar medicamentosamente, quimicamente, ou remover o sujeito da situação da impregnação química. Isso não tem efeitos. Então, é preciso formar novos trabalhadores, novas mentalidades nos trabalhadores e ir avançando, vamos dizer assim, socialmente. Mas não basta apenas mudar a visão do psiquiatra em relação aos usuários. Os usuários também precisam enxergar a medicação de outra forma. O excesso do uso de medicamentos compromete as relações sociais do usuário da saúde mental. Juan Pérez, de 28 anos, estudou psicologia por 2 anos. Após receber vários diagnósticos de diferentes médicos, optou por viver uma vida sem prescrições médicas. E eu tomo remédio não por prescrição, por opção. Eu cheguei no médico e falei assim, chega, não vou tomar mais porque... eu chego, primeiro assim, eles conversam, se você estiver se sentindo mal, falem com a gente. Daí eu estava me sentindo mal, tremedeira. Eu vou apresentar um documento numa entrevista de emprego, eu estou tremendo, então as pessoas percebem que você está tremendo. Daí eu paro o remédio um dia, para a tremedeira. Daí eu volto o remédio e volta. Daí eu venho falar com o médico, está tremendo, tem como diminuir isso? Não, porque o remédio que você está tomando não é para fazer isso, não faz isso. O remédio até tiraria, se você está com a tremedeira, é algo nervoso, não sei o que. Eu falei, então a minha opinião não tem. E acho que tem um efeito muito sério, que é o fato de que a criança ou adolescente, ou mesmo adulto, eles introjetam o fato de que eles têm uma doença, de que eles são incapazes e que tudo que eles conseguirem na vida, eles devem ao remédio. Eles não acreditam, isso tem várias pesquisas mostrando, que eles perdem a capacidade de acreditar que eles são capazes. Mesmo quando eles conseguem, é porque o remédio conseguiu, não foram eles. Segundo a APA, a Associação Psiquiátrica Americana, 70 a 90% das crianças respondem bem ao tratamento com remédios. No entanto, não há evidências de que os psicoestimulantes possam melhorar funções cognitivas, a aprendizagem e o prognóstico a longo prazo, causando apenas inibição dos sintomas. O modo como é feito o diagnóstico não tem uma sustentação científica, né? E o mais importante de tudo, que não se divulga, é que esses medicamentos que se apregoam como sendo altamente eficientes, fantásticos, milagrosos e sem efeitos colaterais, não é verdade. Eles não funcionam tão bem, né? A estimativa é que eles funcionam, na melhor das hipóteses, em 1 em cada 4 pessoas, por um período curto de tempo. Depois de 1 ano, os resultados começam a se desvanecer e desaparecem. A gente avança na medida em que um conjunto cada vez maior de pessoas começassem a ver, ao menos os trabalhadores do campo da saúde mental, começassem a ver a questão da saúde de uma maneira diferente. Porque você também não pode culpar uma população de um território que ela só quer remédio. Se quando ela começou a identificar uma coisa chamada sofrimento psíquico, já disseram para ela que a única coisa que tinha e que era boa era o remédio. E ela experimentou isso e nem sabe. Ela não experimentou, de fato, concretamente, outras possibilidades. Então não dá para dizer, é isto para esse grupo de pessoas. Não, cada um deles tem que ser investigado, avaliado com respeito, tentando identificar, primeiro, se há um problema. E se há um problema, qual é o problema que faz com que ele tenha esse comportamento.
Para chegar ao tratamento humanizado do usuário da saúde mental, foi necessária muita luta de movimentos sociais que resultaram na reforma psiquiátrica. Antes disso, em lugares como esse manicômio desativado, pessoas eram chamadas de loucas e trancadas como animais. Campinas foi pioneira nessa luta. Centros de convivências, residências terapêuticas e os CAPs são dispositivos criados para devolver a autonomia ao usuário, que agora está mais inserido na sociedade. Este morador passou por 4 internações no Cândido Ferreira, quando o serviço ainda era um sanatório, e hoje mora nesta casa com outros 3 ex-internos. A minha primeira internação foi em 1979, quando eu tinha 20 anos. E naquela época, qualquer coisinha você era internado, sabe? Não é que nem hoje tem CAPS, tem uma época da remota, teve hospital dia, tudo, sabe? Era só procurar um psicólogo, um psiquiatra, tomar remédio e ir embora pra casa. Não precisava você ter internado e morar no hospital, sabe? Aqui é uma espécie de república, né? E sempre tem uma desavença do civil, mas isso a gente resolve outras vezes. As oficinas de trabalho e geração de renda atuam para promover as relações entre os usuários e auxiliam no tratamento. Eu contribuo na despesa, né, de casa, tenho assim um carrinho, né, que nem eu tirei carta também em 2013, né, então tá ajudando bastante, né. Meril, faço rejunte, pintura, trabalho com arturquês, faço picadinho também, e é isso aí que a gente faz. O CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, é outro dispositivo criado para realizar um trabalho humanizado centrado no cuidado ao usuário da saúde mental. Para mim, CAPS, para ser CAPS, deveriam todos ser funcionar 24 horas, é um lugar ótimo para ter um atendimento personalizado, bem acompanhado, porque além de garantir a hospitalidade, né, até vamos, entre aspas, né, uma internação, estaria sendo cuidado de um modo muito singularizado, muito personalizado, diferente talvez de ir para um hospital. A ideia nem sempre é colocada em prática. Nos CAPs de Campinas, por vezes a situação é precária, o que impede os usuários de terem um bom tratamento e de se sentirem em casa. Esta senhora cuida da irmã, que é usuária dos serviços do CAPs Integração na Vila Castelo Branco. Quanto à equipe, mesmo sem os psiquiatras, ela gosta de todo mundo. É muito raro ela não gostar de alguém, mas ela não quer vir aqui, porque a hora que ela precisa de um banheiro, desculpa, se você puder entrar lá, vocês vão ver. Você gosta dos banheiros aqui? Não gosto muito escuro. Outro desafio para um tratamento humanizado é como os funcionários lidam com o sofrimento do usuário. Olhar para esse sofrimento que me emerge na impotência de poder cuidar do outro é uma condição indispensável para poder fazer uma atenção aí, seja humanizada para com o usuário, seja humanizada para mim, por exemplo, enquanto trabalhador da saúde. Eu sinto que eles têm uma dificuldade de se relacionar, assim, primordialmente. Se demora um pouco porque eles veem o profissional como o psicólogo, o médico, o doutor, sabe? CAPS, né, é Centro de Atenção Psicossocial. É coisa de você estar junto, estar do lado. Não tem essa coisa de estar do lado. As atribuições que dão aos funcionários e as coisas que o proíbem também, impede dele estar ao lado muitas vezes. Apesar dos problemas, os CAPs representam a possibilidade de os usuários de saúde mental viverem a experiência de laços sociais e afetivos. Eu frequento mais o CAPs hoje em dia, eu tenho terapia semanalmente. E agora eu venho também de terça-feira só para me tocar violão aqui. O pouco que eu ofereço assim, de vir tocar o violão assim, já ajuda o pessoal. Já faz, às vezes, forma a roda em volta, todo mundo começa a cantar, a dançar. Preciso de uma casa para minha velhice. Porém preciso de dinheiro para fazer investimento. Preciso de às vezes ser doão, pois eu sou muito sentimental.